Olá, meus demôniozinhos! Eu sou a Val e esse é o canal Fuja é Chip. Esse aqui vocês me perdoem, mas eu não vou falar o inglês, vai em português mesmo o título. Um monstro adormecido na floresta. Os capítulos tinham parado com o Tan chocado com o que o Rima falou, como ele poderia estar com um homem. E o Tan ficou pensando, esse desgraçado gritou comigo apenas por eu ter chamado ele de gay? É isso mesmo? Típica criança desgraçada da capital. Eu nunca imaginei que ele ia reagir tão fortemente. Eu fiquei completamente sem palavras. O Tan então responde o Rima. Então, qual é o seu tipo de mulher? Por que você estava lavando a sua cueca? Se você não é afim de gays, então por que você está ficando envergonhado? E o Rima fica nervosíssimo, dizendo que tipo de perguntas são essas? O Tam, perdendo completamente a paciência, diz: porque eu gosto de homens. Isso é literalmente o que gay significa, seu idiota. E solta um xingamento no dialeto da biblioteca. Vamos pensar num xingamento bem forte aqui, tá? Eu não faço ideia do que significa essa palavra. Não tem nenhuma tradução. E o Rima pensando, todos os outros insultos estavam ok's. Mas agora me insultar com o dialeto tradicional da biblioteca bateu muito forte. Eu imagino que eu me tornei um deles mesmo. E o Tan gosta de homens? Na capital, alguns espers têm guias masculinos como consorte. Isso é o máximo que eu me lembro. Eu sempre soube que o Tan era popular, mas será que ele esteve em muitos relacionamentos? Mas ele foi gentil comigo enquanto nós estávamos na caverna. Ele provavelmente também faz essas coisas desagradáveis. Ali está descrito que o Rima não sabe o que seriam essas coisas desagradáveis, mas ele imagina que sejam coisas que acabam em tananã igual uma relação heterossexual. E o Rima está tendo uma crise existencial, pensando o seguinte: mas bebês não podem nascer entre homens. Então por quê? É porque eu sou da capital que eu penso desse jeito? Mas eu sou da biblioteca agora. Eu não posso continuar sendo teimoso enquanto eu não me lembro de nada. Talvez uma relação heterossexual seja mais incomum. Mesmo que eu acabe namorando o Tan, talvez não seja estranho. Enquanto isso, o Tan tá super pistolado. Esse pessoal desgraçado da capital realmente fez lavagem cerebral nessas crianças. Ora, como eu poderia estar com um homem? Eu vou te mostrar exatamente como você pode estar com um homem. E nós vamos conhecer o Kian, que é um mercador. Ali ele fala que faz um tempo que ele não vê o Tan e que depois deles negociarem, eles decidiram dar uma olhada na parte superior do vale, um lugar onde eles normalmente não vão. E eles estão conversando sobre o número dos monstros terem aumentado e que vai ter uma grande exterminação, mas que alguns se dividiram e saíram por aí. E o Tan tá reclamando que esses desgraçados da capital não conseguem fazer uma única coisa direito. E o Kian tá dizendo que o rancor do Tan está ainda pior. E o Tan responde que não tem nenhuma forma de se encolher. Aparentemente, eles trocam mercadorias da cidade por cópias dos livros. O Tan copia os livros da biblioteca e entrega para o Kian. E o Kian tá dizendo: difícil acreditar que você copiou à mão cada volume. Você não é exatamente o mais esperto. E o Tan fica furioso, dizendo: devolve aqui então, desgraçado. E o Kian tá dizendo que eles tiveram sorte que os Espers apareceram na cidade, senão eles teriam sido completamente dizimados pelos monstros. E o Tan comenta que o que apareceu na biblioteca se matou sozinho. E o Kian questiona: monstros cometem autodelete? E o Tan diz: eu imagino que tenha sido um acidente, mas sorte nossa. Alguma palavra do Yeo Juno? E o Kian responde que ele perdeu as esperanças. O Tan pensa: claro que não, ele gosta muito do Juno. Então o Tan comenta: um cara da capital acabou aparecendo lá na biblioteca ano passado também. Mas ele é um completo idiota, então eu não pude pegar nenhuma informação útil. Não parece que ele foi tratado muito bem na sua cidade natal. Falando que a capital provavelmente odeia ele e que ele passou fome e acabou apanhando. O Yeo Juno odeia a capital também, não é verdade? E o Tan pensa: o Kian não fala muito sobre ele, mas eu preciso saber mais sobre o Rima, então apenas fale logo. O mercado onde ele vive
é uma das cidades periféricas da capital que ainda fazem comércio. Eles têm várias coisas que não conseguem fabricar sozinhos e as melhores informações. Tudo isso porque eles fazem negócios no mercado negro com os arredores da capital. E o Qian responde: Isso soa realmente muito mal. O que você quer dizer com ele deve? E o Tan responde: O cara perdeu a memória. Mas provavelmente ele era um idiota desde o início. E o Qian questiona: será que ele não tá só fingindo? E o Tan diz: Você acha que eu não ia perceber? O Qian comenta: Você sabe sobre a discriminação intensa que existe dentro da capital, não é mesmo? E o Tan diz: Sim. Eles forçam as pessoas a saírem dos seus lares e não tratam eles exatamente como a realeza. E o Qian comenta: Não, até as pessoas que nascem na capital recebem esse tratamento. Se você se opuser e não seguir o regimento, eles te rotulam como um arruaceiro. Depois da reforma, eles fizeram essas pessoas viverem na zona baixa. Eles foram rejeitados apenas pelo seu sotaque ou sua origem. Isso foi há décadas atrás, mas é ainda melhor do que aqueles que não têm zona nenhuma. Depois disso, qualquer um que não consegue respeito acaba parando aqui. E o Tan tá imaginando como é que seria a vida do Rima. Talvez as batidas que o Rima ganhou na capital não foram só por ele ser idiota e sem noção. Droga, isso faz eu querer abraçar ele ou morder ele. Como pode esse pequeno desgraçado que come igual um cavalo morrer de fome antes? Vir para a biblioteca deve ter sido a melhor coisa que aconteceu com ele. Eu ainda estou bravo que a capital encheu a cabeça dele desse monte de porcaria. Mas agora eu não estou bravo com ele. E o Qian continua falando. O Junô, ele era um cidadão da cidade baixa que odiava a capital. Provavelmente a mesma coisa com esse seu cara. E as pessoas que fazem comércio no mercado negro são todas da parte baixa da cidade também. Isso é tudo que eu sei. E alguma coisa chamou a atenção do Tan. Ei, você viu aquilo? Um espinheiro? Voltando pro Rima, aparentemente ele foi ver a Nana e ele tá pensando: com sorte, não me machuquei hoje, então não tem nenhum sangue. A Nana também está usando os sapatos que o Tan botou nela. Mas eu espero que o Tan fique feliz ao ver todo esse peixe. E a prima do Tan olha o Rima e começa a dizer: O nosso querido trouxe um monte de peixe, o Tan com certeza vai ficar muito feliz. E o Rima responde: Eu peguei o suficiente, então eles não vão entrar em extinção. E o Rima, conversando com a prima, fala: Da outra vez, quando o monstro apareceu, nós pegamos um monte também, mas acabamos derrubando enquanto nós estávamos fugindo. Eu fiz o meu melhor aquela vez, já que eu ouvi que o Tan gostava de peixe grelhado. E a prima dá risada e fica pensando: só o que ele consegue falar é sobre o Tan. Será que o sentimento é mútuo? E o Rima questiona o que mais o Tan gosta, além de peixe. E a prima automaticamente pensa, você. Mas o Tan precisa sofrer um pouquinho. Eu estou cansada da atitude dele e o quão fácil ele consegue flertar com os caras. Então ela responde ao Rima, pergunte você mesmo a ele. E o Rima responde, quando eu tento, ele fica todo incomodado. Ele diz coisas como: O que importa pra você se eu gosto de alguma coisa ou não? Se fosse para escolher, eu queria um mundo sem monstros ou sem a capital. Faça isso você mesmo. E a prima fala: Ele pode ser meu primo, mas ele tem sérios problemas com se comunicar com gente e modos, no geral. Eu realmente não sei coisas que ele gosta, mas tem uma quantidade enorme de coisas que ele odeia. Senso comum, talvez? Ele odeia coisas estúpidas. Mas eu nem sei o que conta como senso comum nesse nosso mundo. E o Rima tá tendo uma crise existencial pensando, então ele deve estar realmente furioso, já que eu não sabia nem o que a palavra gay significava. O que eu faço? Eu não quero que ele me odeie. O Qian questiona, será que isso é por causa desse clima bizarro? O Tan respondendo diz, se as coisas continuarem bizarras desse jeito, até palmeiras vão começar a crescer nesse solo. Então, finalmente, vamos ter açúcar de palma e leite de coco. Tem um número muito estranho de arranhões e cheira como sangue.
E o Qian responde: Isso não deve ser os vira-latas, esse não é o jeito que eles operam. E o líder, ele tem poder de gelo. E o Tan responde: Eles estão sempre congelando tudo e chamam depois de terra devastada. E o Qian supõe que talvez seja um monstro que parece um espinheiro. E o Tan comenta que ele está um pouco incomodado pelo fato de que eles estão muito longe do oeste neste momento. E ele se lembra de quando falaram sobre os monstros, de que eles aparecem no crepúsculo, que isso foi o que algum doutor da capital falou. E então ele cometeu autodelete no outro dia. Que se ele tivesse feito a pesquisa por esses lados, ele provavelmente viveria confortavelmente, então ele não imagina o porquê ele fez aquilo. Então, de novo, como eu posso entender um desgraçado da capital? Então, após aquilo, as pessoas começaram a dizer que os monstros aparecem quando o sol se põe, mas ninguém realmente sabe sobre isso. Então, existe um rumor deles estarem criando uma parede a oeste da capital. Então, o Qian fala, parece um espinheiro morto, nada de especial. E o Tan fala, parece decente o suficiente para ser usado como lenha. Então, eu só vou pegar uma. Eu te dou um pouco também. E o Qian tá apavorado, dizendo que o Tan, que ele corta isso tão habilmente como se estivesse cortando cebolas. Cada um pega o seu pedacinho de lenha e eles estão se despedindo. E o Tan fala, cheguei e dá de cara com o Rima. O Rima se assusta e se esconde. Isso deixa o Tan realmente incomodado e ele começa a pensar por que ele está se escondendo. Ele vai fingir que ele não me conhece? Homofóbico desgraçado da capital. Pelo menos ele gosta da comida que eu faço, não é? Quando o Tan vai largar as coisas dele, ele vê um monte de peixe grelhado. Quando o Tan vai largar as coisas dele, ele vê uma bacia com um monte de peixe. E ele começa a pensar, por que tem tantos peixes? Ninguém na casa sabe como pescar. Será que alguma das mães da vila deixou pro Rima comer? Talvez eu tente fazer um prato da capital hoje. Não é difícil pegar os ingredientes aqui, mas eu nunca tinha pensado em tentar fazer. Não que eu esteja tentando impressionar o idiota da capital cheio de fobias que está escondido na minha casa. E ele larga ali o pratinho que ele fez pro Rima. O Rima começa a ficar com água na boca e o Tan tá todo orgulhoso dele mesmo. E o Tan comenta que talvez tenha alguns ossos pequenos. E o Rima agradece. E o Tan fica pensando, esse idiota do Rima raspou até a última colher da sua tigela e ainda assim não consegue olhar nos meus olhos. E o Tan comenta, parece que o seu tornozelo está completamente curado. Aqui, use esse tapa-olho. Eu sei que a cicatriz no seu olho incomoda você bastante. E o Rima agradece. E o Tan fala, eu faço isso pra você. E ele vai ajudar a botar o tapa-olho. E ele tá muito chateado, pensando, então ele realmente me odeia. E comenta, está pronto. Então começa a se preparar para sair, dizendo, então durma um pouco. E o Rima responde, ok. E o Rima tá todo chateadinho no canto, dizendo, eu não consegui nem dizer obrigado direito. Eu sou tão insensível que ele não quer nem dividir o quarto comigo mais. E o Rima pensando, naquela noite eu tive um sonho estranho. A vozinha do capeta falando com ele. Você sempre faz isso, Ryung. Escala as coisas que podiam ser resolvidas com um simples desculpa. Isso é uma coisa que eu realmente não consigo aguentar. Ele parece com o meu irmão gêmeo, mas tem alguma coisa estranha. Continue sendo teimoso. E quando eles começarem a realmente te odiar, vai ser tarde demais para se arrepender. E o Rima pensa, será que isso é alguma coisa que eu ouvi no passado? Ao contrário do que eu tinha medo, o Tan não me jogou para fora depois de passar vários dias. O Tan foi ajudar o Rima e diz, deixe isso e pegue isso daqui e leve para casa. E o Rima tomou um susto. E o Tan comenta, por que você se assustou? Ah, eu vim pelo seu ponto cego. Eu vou ter mais cuidado da próxima vez. E o Rima pensa, ele não fala sem nenhuma razão, mas ainda assim é gentil. O Tan não está dormindo comigo hoje também. E ele começa a lembrar da vozinha do capeta
Você sempre faz isso, Hyung. Escala as coisas que podiam ser resolvidas com um simples desculpa. Continue sendo teimoso, que quando eles começarem a te odiar, vai ser tarde demais para se arrepender. Eu preciso me desculpar antes que seja tarde demais. Yutan tá na biblioteca e ele tá pensando: o dialeto da capital e a escrita se tornaram a língua comum, mas nem todo mundo é familiar com isso. Eu vim porque eu não conseguia dormir, mas eu não consigo ler um único caractere. Talvez se fosse na minha língua nativa. A escrita é especialmente difícil. É fácil de aprender, mas não tem muito uso para pessoas de fora da capital. Eu só consegui aprender um pouco por causa dos livros antigos. Então ele começa a se lembrar. O peixe na cozinha foram todos pegos pelo Rima. É o que sobrou depois dele sair distribuindo pelo vilarejo. E a prima comenta: ele disse que ele pegou porque sabia que você gostava de peixe grelhado. E o Tan questiona: o quê? E ela diz: ele não mencionou isso? E o Tan comenta: ele mencionou há muito tempo atrás. A prima começa a dar risada e ele fala para ela não rir dele. O que diabos o Rima está pensando? Ele não consegue nem falar comigo propriamente. Outras pessoas estão dizendo que ele anda agindo estranho também. E as pessoas questionando: ei, o que está acontecendo com o Rima esses dias? E o Tank pergunta: por que você está perguntando? E a pessoa comenta: qualquer pessoa que forme pares, ele encara intensamente. Da mesma forma que eu encarava quando os meus pais me ensinaram como que os bebês eram feitos. É muito estranho para não perceber. Então, desde que o rima é sua responsabilidade, é hora de você ter aquela conversa com ele. E o Tan tá apavorado, dizendo: como assim? Vocês estão fora da casinha. E o Tan pensando: se fosse sobre usar a porta dos fundos, talvez eu consiga ensinar. Eu realmente quero ajudar. E então o Tan nota o Rima se aproximando. E comenta: você me assustou, Rima. O que você está fazendo aqui essa hora? E o Rima fala: eu queria ver você, Tan, mas eu não achei você em casa e nem na vila. E o Tan já dispara: você não odeia gays? Você disse que eu não trato as pessoas bem também, que eu sou violento e rude porque eu sou gay. E o Rima fica encarando o Tan e diz: eu estava errado, me desculpe. E Tan: você é gentil. E é isso, minha gente. Mais alguns mal entendidos para nossa lista, mas as coisas vão se resolver nos próximos capítulos, eu tenho fé. E agora, se você curtiu esse resumo cheio de emoções, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum plantão BL. Isso vai ajudar demais o canal a crescer. E é isso, meus amores. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.